Olha, são 11 horas e 42 minutos, chegou o momento da nossa entrevista do dia. E hoje nós temos um prazer imenso em estar recebendo através do telefone a participação de José Silvério, pai do gol, ícone da narração esportiva do Brasil, e o torcedor, o brasileiro, todos aqueles que se acostumaram com as narrações de ouvir o José Silvério, tiveram recentemente uma informação que não agradou, né? José Silvério, homem de 11 Copas do Mundo, né? Desde 1978, o José Silvério esteve em todas as Copas do Mundo, narrando os jogos, as grandes finais, inclusive lá no estádio, né, onde os jogos aconteceram em vários países, 11 Copas do Mundo. E o torcedor, aquele que gosta do trabalho, o fã do José Silvério, está perguntando, mas será que o Zé Silvério vai mesmo pendurar as chuteiras ou não? Ele vem aí daqui a pouquinho com uma notícia, com uma informação, porque na opinião de muitos, viu, Silvério, inclusive nossa aqui, minha, do Márcio, da equipe Show de Bola, você com 74 anos, mas com 74 anos, vai fazer 75, mas tem muita lenha para queimar ainda, Silvério. Um prazer imenso falar com você aqui no nosso programa. Bom dia, Silvério. Bom dia, obrigado pelas suas palavras, Alessandro. É um prazer muito grande falar com você. Estamos aí às ordens, mas não é, o tempo passa e a gente tem que aceitar isso. Da mesma forma que com 17 anos eu comecei a narrar, e aí você faz a conta, são 57 anos de narração, já é um tempo bem longo. Agora em julho eu completaria esses 57 anos, e por causa dessa parada enorme que o futebol tem, e na retomada eu já passei nesses 57 anos, já terei passado disso, é uma decisão que teve que ser tomada, um pouco forçada pelas circunstâncias e um pouco porque eu achei que já estava na hora de pensar nesse assunto mesmo. Então, em comum acordo, nós tomamos essa decisão e, por enquanto, é a que está prevalecendo. Mas, como eu digo sempre, e as pessoas podem até dizer, ele mentiu, fez charme e voltou a narrar. Não é essa a intenção. A intenção é realmente ter colocado um ponto final. Agora, todos nós temos que entender que a vida tem suas curvas. De repente, eu posso até voltar, mas, em princípio, a decisão está tomada e ela é a que deve prevalecer. Silvério, uma carreira realmente de muito sucesso, né? Muita coisa aconteceu durante todo esse tempo em que você narrou futebol, emissoras importantes. Você que narrou futebol nas duas emissoras mais importantes no que se fala de jornalismo, né? Aqui em São Paulo, você esteve na Jovem Pan por 25 anos, mais 20 anos de Rádio Bandeirantes, e você passou aí por vários momentos. O auge do rádio brasileiro, o auge foi naquele momento em que você estava na Jovem Pan, e nós tínhamos também Osmar Santos, vocês dois ali rivalizando no bom sentido, obviamente, né? Aquele momento foi o auge do rádio no Brasil, Silvério? Olha, eu não posso dizer que foi o auge, porque eu respeito muito as pessoas, e tem outros grandes locutores esportivos que passaram pelo Brasil. Mas eu acho que eu peguei uma fase em que os jogos na televisão eram raridade. E a televisão, eu sempre digo isso, você pode checar hoje, quando você assiste a jogos que a televisão mostrou, a jogos do passado, a televisão preto e branco, mesmo o começo da televisão a cores, você não enxerga direito os jogos. Era uma imagem bem difusa, bem estragada. Hoje não, hoje você vê, e eu, uma vez, algum tempo atrás, eu fiz um comentário a respeito de uma crítica que foi feita a mim, de trocar nome de jogador. Eu fiz um desafio. Se alguém conseguia assistir ao vivo
um jogo de futebol nos estádios brasileiros sem trocar os jogadores, mesmo sem ter a necessidade de ser tão rápido quanto nós narradores temos. Aí as pessoas entenderam por que às vezes a gente troca jogador. De vez em quando eles estão de lado, de vez em quando tem muito jogador que parece com o outro, tem a maneira de chutar naquele instante, mas eu sempre disse que os meus erros de nome de jogador, eles existiram, claro que existiram, mas eles eram tão rápidos que nem se pode considerar como erro, porque você às vezes troca um jogador, e tem muitos que podem até não ser parecidos, mas lá de cima nós temos a impressão de que eles são iguais. Então você tinha essa coisa, mas era até fácil de explicar. E eu faço um desafio a quem assistir a um jogo de futebol hoje, no Palmeiras ou no Corinthians, que não erre várias vezes o nome do jogador durante a partida. Agora, eu posso dizer o seguinte: eu errei nesses dois estádios muitas vezes, mas é um erro tão imperceptível, é tão rápido, que não dá para dizer que seja um erro. Agora, tem gente que acaba o jogo e não sabe quem fez o gol. No meu caso, isso nunca aconteceu. Então, é muito engraçado isso. Agora, eu, por exemplo, com toda a humildade do mundo, aceitei as críticas. Elas são feitas. Você vai fazer o quê? Mas isso já depois de uma certa idade. E eu posso te dizer uma coisa que é muito engraçada. Eu tenho miopia já há muitos anos, mas eu diminuí o meu grau de miopia. Tudo isso não é porque seja diferente, não é nada disso, isso é clínico. Então, tudo isso acontece, você enxerga, mas às vezes a rapidez é muito grande, você faz uma troca que realmente dura poucos segundos. Verdade. Mas o ouvinte que está acostumado com você acertando tudo, acha que parece que tem um século que você está errando. E isso tem acontecido mais, né, Silvério, com as transmissões de televisão, e aí muitas vezes o torcedor ele fica ali na televisão e no rádio, né, justamente para pegar, às vezes, uma situação ou outra em que o narrador acaba trocando, né, mas você disse... E tem um detalhe, tem muita gente que fica vendo o jogo e ouvindo o jogo só para ver o que é bem assim. E a gente aqui, humildemente, né, nós estamos com a nossa equipe há 20 anos transmitindo os jogos, né, começamos lá atrás no Rio São Paulo, enfim, e há 20 anos nós fazemos os jogos, as transmissões sempre no estádio. O primeiro off-tube que nós fizemos, Silvério, foi agora na última rodada do Campeonato Paulista, que foi paralisado, e aí as rádios não puderam ir para os estádios, e aí nós fizemos aqui o jogo do São Paulo e Santos, na última rodada. Por sinal, o Alexandre Pretzel, que é um dos nossos repórteres, veio de São Paulo aqui para o estúdio da rádio para fazer o jogo em off-tube. E nós sempre fizemos no estádio. E quando você disse do estádio do Corinthians e do Palmeiras, principalmente do Corinthians, né? A altura onde fica a cabine, a distância do gramado, o jogador parece um palitinho lá embaixo, né? É muito distante. E principalmente à noite. Você disse da miopia, eu não sei quantos graus você tem, ou tinha de miopia, mas eu que faço a narração... Eu tenho 1,5 grau. É pouquinho. Você sabe quantos graus eu tenho, Silvério? Eu tenho 13. Nossa. 13, fora o ceratocone, né? E 13, é claro, eu uso lente, né? Constantemente. Eu tinha 2, passei para 1,5. O médico levou um susto quando ele me mediu e eu tinha passado de 2 para 1,5. E então, é terrível. É até engraçado. Principalmente à noite, né? Principalmente à noite. Não, à noite a miopia castiga, né? Mas, Silvério, você é um homem de 11 Copas do Mundo, tá certo? Desde 78, 11 né? Copas do Mundo, desde 78 até todas, e presente em todos os jogos importantes do Brasil e as finais. Eu até fui homenageado pela FIFA, porque eu fui o único locutor esportivo do mundo, até hoje, que transmitiu 11 finais no estádio. Olha que maravilha. E isso aconteceu agora na Rússia, né? Essa homenagem, Rússia, né? Exatamente. Márcio Chiamente, estamos tendo o prazer hoje de falar com José Silvério aqui no Domingão Show de Bola. Márcio. Bom dia ao José Silvério. Primeiramente, Zé,
me permita chamá-lo dizendo, eu gostaria de fazer um agradecimento por tudo que você já fez pelo esporte, em especial pelo futebol, e pelas emoções que você fez com que as pessoas sentissem, né, naquelas transmissões épicas suas nos campeonatos, no campeonato aí dos anos 70, nos anos 80 e até recentemente. A emoção que o rádio transporta, a emoção que o rádio traz para aquele que está ouvindo, que é a imaginação. O ouvinte tem que imaginar e o locutor, né, o narrador transmite aquilo que está acontecendo dentro de campo. E não raras vezes eu me emocionei com transmissões feitas por você. Acompanho o rádio, bom, desde que nasci, acho que eu nasci com o rádio no meu ouvido ali, né? E adorava, sempre adorei ouvir as suas transmissões esportivas, né? Então fica aqui um agradecimento em meu nome, certamente em nome de muitas pessoas, por tudo que você já fez de emocionante para que nós vivenciássemos os momentos. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Você nos passou muitas emoções. E você? Você se emociona? Ou seja, em que momento, e aí eu faço uma pergunta específica, qual momento da sua carreira que você, seja narrando um gol, seja no momento de transmissão, de homenagem, que você sentiu uma emoção ímpar que você não esquece, Silvério? Olha, não foi uma vez só. Foram várias essas oportunidades, sabe? Então eu não consigo lembrar de todas, assim, porque eu não me preparei para dar essa resposta. Mas, por exemplo, eu narrei em 1977 o campeonato do Corinthians. E foi exatamente na época em que eu estava começando como locutor principal da Jovem Pan, que o Osmar tinha saído. E eu narrei aqueles jogos do Corinthians, todos eles naquela reta final, desde o jogo do São Paulo com o Corinthians, que foi uma semifinal, qualquer coisa assim, no dia em que faleceu minha mãe. Então, eu comecei a ver tudo isso, e você... Por exemplo, minha mãe faleceu em Lavras, eu estava em Lavras, fui para São Paulo para irradiar um jogo Santos e Palmeiras, irradiei Santos e Palmeiras, irradiei Corinthians e São Paulo, e narrei. E teve um gol do Geraldão, que eu nunca vou esquecer. Aí você acaba de narrar, foi tudo numa semana que o Corinthians foi campeão e na semana que faleceu minha mãe. Tudo isso você carrega para o microfone, porque o microfone... Quando você está irradiando futebol, toda a sua emoção está transportada para aquele momento, para o estádio e para o jogo. E aí você tem a emoção da morte da mãe. Então, tudo isso vai fazendo com que você chore. E eu já sou um chorão. Eu choro por qualquer coisa. Eu tenho uma carga emocional muito grande. E isso daí, talvez eu tenha aprendido, essa carga emocional tenha sido desenvolvida através das transmissões de futebol, porque o rádio, e eu peguei uma fase do rádio muito diferente da de vocês, que são mais jovens, em que ele era o único meio para você ouvir e para acompanhar algum jogo, tanto que num determinado período da minha carreira de locutor esportivo, os ouvintes diziam assim, eu assisti ao jogo ouvindo você ontem. Porque não tinha televisão, nem videotape tinha da maioria dos jogos. Então você tinha que ser a voz da verdade daquele jogo. E aí depois passava o filme ou o tape desses jogos, o torcedor conferia para ver se ele podia continuar confiando em você, na sua verdade, na verdade da sua transmissão. Então, isso daí foi sempre uma emoção muito grande na minha carreira, quando eu ouvia as pessoas dizer, eu assisti ao jogo com você e você não errou nada. Quer dizer, eu brincava, não, errar eu errei, mas nas coisas importantes eu não errei. Silvério, acompanhando um pouco mais da sua carreira e ouvindo inclusive entrevistas, a gente lembra que em 78, a Copa do Mundo da Argentina, foi a sua primeira Copa do Mundo. E é verdade que você quase morreu narrando a final da Copa? Não tem a ver uma coisa com a outra, não. Eu no sábado de manhã,
que eu ia irradiar o terceiro lugar, Brasil e Itália, eu amanheci com uma úlcera que explodiu. E eu fui no centro de imprensa em Buenos Aires e recebi um tratamento que era uma coisa assim. E fui para o estádio e comecei a sangrar. E passou. Aí no domingo, no jogo que foi a final, Holanda e Argentina, eu estava sangrando muito. Então eu irradiei com uma Nossa Senhora das Graças apertada na mão e com o Vanderlei Nogueira, meu companheiro de tantos anos, de tantas transmissões, me ajudando, me dando água, me tentando segurar de todo jeito. E eu acabei o jogo, consegui levar o jogo até o final sem nenhum problema. Quem não soubesse não teria visto nada disso, e consegui, por uma coisa dessas assim do mundo, de sorte, um voo que saía de Buenos Aires, um voo especial, e eles conseguiram um lugar para mim. Eu voltei de Buenos Aires ainda na noite do domingo do jogo final e cheguei em São Paulo. E fui direto para o hospital e o médico me viu inchando e disse: se você demora mais 1 hora, você não chegava aqui. Então foi mais ou menos essa história, e ela é verídica, é verdadeiríssima. A gente imagina, né? As pessoas às vezes nem passa isso pela cabeça das pessoas, né? Ouvindo, né, Silvério? Mesmo porque você... Vamos ser sincero, é uma fatalidade incrível, né? Acontecer tudo isso num dia só, né? É verdade, muito, muito. E assim como você teve uma passagem também numa final de campeonato brasileiro narrando da pista de atletismo do Beira-Rio, foi isso mesmo? O que aconteceu? Por que isso? Vasco e Internacional. Isso. Porque não tinha jeito, não cabia nas cabines do Beira-Rio. E isso foi uma época em que o rádio era super presente, ninguém fazia tubo. E então estava lotado. Aí nos colocaram, né? Eu e o Vanderlei Nogueira na pista do estádio Beira-Rio. E teve uma passagem muito engraçada, aí já veio o outro lado da história, um lado engraçado, que os cães da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que é a polícia que estava fazendo a vistoria dentro do gramado, passavam toda hora na minha frente, né? E começavam a latir, porque eles vinham aquela gritarrada do locutor lá, que no campo não tinha ninguém que estava fazendo isso, e paravam na minha frente e ficavam latindo. Aí eu peguei numa dessas oportunidades, eu chamei o policial e perguntei para ele: eu posso colocar o microfone na frente do cachorro quando ele passar da próxima vez? Pode, só que eu tenho que segurar, porque senão ele te morde. Eu falei: não, você segura para mim, eu ponho. Aí eu brinquei no ar, né? Eu falei assim: agora eu vou fazer uma transmissão, eu vou fazer uma reportagem que ninguém nunca fez. Eu vou ouvir um cachorro falando. Aí eu coloquei o microfone da Jovem Pan na frente e o cachorro começou a latir. Eu falei: tá aí a entrevista do cachorro, ele disse que o jogo está muito bom e que o Inter vai ser campeão brasileiro. Como foi? Sabe? Então, essas coisas assim, de momento, uma coisa de rapidez de raciocínio que eu tive, de ouvir o cachorro latindo. E isso marcou muito, porque era uma coisa bem... louco, né? Uma coisa de louco fazer isso, né? E o cachorro realmente era um pastor alemão enorme. Se ele resolvesse morder, ele acabava comigo, né? Acabava com a transmissão. E deu para enxergar direitinho o jogo ali da pista de atletismo, no mesmo plano do campo ali, Silvério? Só que tem determinado momento que você enxerga só as pernas. Por aí. Silvério, dentre inúmeros gols que você já narrou, você se referiu agora há pouco àquela final de 77, enfim. Eu gostaria de saber se esse gol aqui foi um dos gols que mais comentados pela imprensa, pelos torcedores da sua carreira. Ouça aí, ó. Magrão recolhe, domina, rompe a linha fora do campo, Arce passa pela direita, por dentro vem Itamar, vem Christian também, ele tocou para ele, Christian de primeira para Alex, dominou, fintou, que golaço, e bateu, fintou, goleiro, e que golaço! E que golaço! E que golaço!
chapelou a 3, adversário chapelou, Rogério Ceni tocou pro fundo do gol. Gol do Palmeiras! Alex, camisa 10! Um gol para enfeitar o futebol! Um gol fantástico, sensacional! Alex, sempre aparecendo na hora difícil, camisa 10. Esse foi um dos mais bonitos que você já narrou, ou o mais bonito, Silvério? O mais não, mas um dos mais sim. Mas só que eu tenho uma opinião a respeito desse gol aí. Eu não acho que foi uma narração, eu acho que foi uma loucura, porque eu narrei o gol na intermediária. Aí tem gente que pergunta pra mim, aí se ele não fizesse o gol, se a bola saísse, qualquer coisa, eu falo, não sei, eu não pensei nisso. Nem dá tempo de pensar em tudo isso. Você se antecipou, né? Ao gol, golaço, o gol acontece. Foi uma loucura, mas mais do que uma narração perfeita, foi uma loucura, muita loucura. Eu cometi vários desatinos narrando, viu? Eu arriscava muito. Mas é sempre arriscava, agora, é assim que se acerta, né? Pois não, Marcos. Sabe o que é? Bem honestamente, agora que eu estou indo embora, eu posso falar. Eu sempre fui muito confiante no meu taco, viu? É por isso que chegou onde chegou. Agora, né? Silvério, de onde surgiu esse... Medo. Eu uma vez até ganhei um apelido, uma alcunha, uma coisa momentânea. Esse é o Zé Sem Medo, porque realmente eu enfrentei tantos problemas para narrar futebol que eu não tinha medo mesmo, eu era bem corajoso, além de ousado, eu era corajoso. Ô Zé, de onde surgiu esse jargão e que golaço? Foi na espontaneidade ou você já tinha ele em mente? Não, nunca tive nada em mente. Às vezes você vai fazer, você cria aquilo na hora, pega, você segue. Tá certo. Olha, muitas mensagens, tivemos um corte, agora sim? Pois não, Silvério, desculpa. Só um piquezinho. Pois não. Muitas mensagens vão chegando aqui, e tem uma aqui também do nosso companheiro de rádio, Chico Mateus, e o Chico está dizendo o seguinte: como é bom ouvir o Silvério, José Silvério. Eu e meu filho Fábio estávamos comentando sobre uma das narrações mais importantes para nós do Silvério, ou seja, o gol do Alex contra o São Paulo. Não nos cansamos de ouvir e ver através da internet toda a beleza, não só do gol, mas da emocionante narração do José Silvério. Gostaria que ele falasse alguma coisa, ele acabou de falar sobre esse gol aqui, viu, Chico? Muito obrigado pela mensagem. Um abraço para ele. Chico Mateus, grande palmeirense, um ouvinte assíduo seu também, da época, desde lá de trás, acompanhando toda a sua carreira também. Silvério, tem aqui o Fred Júnior, que trabalhou um tempinho com você, ele entrou em 99, você ficou na PAN até 2000, é isso, Silvério? Até 2000, né? Na Jovem Pan. Acho que 2000. Ele ainda pegou um finalzinho seu na Jovem Pan. Ele começando e eu saindo. Exato. Vamos ouvir o Fred Júnior, que também tem uma pergunta para o José Silvério. Oi, Alessandro, de volta aqui no Domingão Show de Bola, aproveitando para mandar um grande abraço ao Silvério. Tive a oportunidade, pouco tempo, mas tive a honra, né, de poder conviver um pouquinho com o Silvério lá na PAN. Ele saiu logo depois que eu iniciei minha jornada lá na Jovem Pan, mas pude conviver com as narrações, já acompanhava moleque, garoto, ouvindo o Silvério, depois tendo a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho do Silvério, sempre narrando nos estádios, né? E ele ia lá sempre no Jornal do Esporte para poder gravar os comentários. Isso eu lembro bastante. Nas redações, né? Na redação lá da PAN, com a presença do Silvério por lá, e sempre era fantástico observá-lo e ver todo o carisma e todo o trabalho que tem o Silvério de tanto tempo, de tantos anos, né? Uma referência para todos nós do rádio. E até por isso, né? Minha pergunta é sobre o off-tube, narrar dentro do estúdio, né, Silvério? Porque eu lembro muito. Quando eu comecei lá na PAN, já se iniciava algumas transmissões de estúdio, e você, claro, não sempre no estádio. Como que você vê essa nova tendência, muito mais estúdio do que estádio? A equipe Show de Bola se diferencia nisso, faz os jogos no estádio.
Como que você observa isso? O quanto é ruim para o narrador, para a diferença, né, do ângulo de visão? Qual a sua avaliação sobre tudo isso que vem acontecendo, até as emissoras de televisão optando por fazer o narrador, pelo menos, no estúdio e não no estádio? Hein, Silvério? Um grande abraço, muita sorte, muito sucesso, e fico feliz de ter convivido pelo menos um pouco na PAN, mas sempre se encontrando nos estádios, você já na Bandeirantes, né? E eu desejo muita sorte para você. Um abração, Silvério. Um abraço. Olha, eu vou te dizer o seguinte, essa é uma coisa que veio para ficar. E eu confesso a você, você viu um pedacinho, eu briguei muito contra. Mas você briga, você fica marcado por ser brigão. Eu fiquei marcado durante um determinado tempo, exatamente por ser brigão, por ser autossuficiente, por algumas coisas. Na verdade, autossuficiente eu nunca fui. A única coisa que eu fazia, eu brigava. E, claro, eu tinha que me defender também de algumas coisas que eu via os outros fazendo. Eu não concordava. Eu nunca concordei com o locutor atrelado a um time só. Nunca concordei com a transmissão depois. No começo era ficar no estúdio, era a transmissão, depois virou off-tube. Os nomes foram também mudando ao longo dos anos. Eu não concordei com isso, mas veja bem, o que você pode fazer contra uma estrutura das emissoras e de alguns companheiros? Porque eu, por exemplo, tive a fama de ser mascarado em determinado momento da minha vida, de ser autossuficiente e de ser brigão. Essas três coisas me acompanharam durante um tempo. Aí eu cheguei à conclusão, puxa vida, eu brigo, aí o cara acha que não querer fazer tubo é ser mascarado, ser brigão e ser autossuficiente. Quer dizer, as alcunhas vão sendo colocadas por pessoas que não gostam de você. E não tem como falar que aí eu brincava assim. Eu até me sinto lisonjeado em determinados momentos, porque o cara às vezes gosta, ele é um locutor de nada, então como ele não podia dizer que eu era um mau locutor, até porque eu carreguei algumas transmissões nas costas durante muito tempo, as pessoas não gostavam que você fizesse essa briga. Tinha que ser todo mundo cordeirinho, sabe? Então eu muitas vezes fiz o papel do lobo. E agora mesmo, você vê, nessa minha saída, tem algumas coisas no meio que são absolutamente desagradáveis, mas é um problema exclusivamente meu. Eu não vou sair chorando, não vou sair falando para ninguém, não vou saindo nada, até porque eu disse sempre, a mesma emissora que me contratou tem o direito de me dispensar. Então eu aceito isso muito tranquilamente. Eu tenho minha vida mais ou menos encaminhada, se bem que num país como o nosso você nunca pode dizer que sua vida seja encaminhada, porque você aqui está sujeito a tomar uma trombada ali na esquina e acontecer coisas desagradáveis. Mas dentro de uma certa forma eu podia parar. Eu não tenho problema para sobreviver, até porque vou fazer já aí pela frente 75 anos, com a melhor das boas vontades, você vai viver mais 10 anos. E para viver mais 10 anos eu tenho condição. Então, não tem problema. E eu acho, Frank, que as pessoas têm essa mania de querer te rotular. Sempre tem isso. E eu discuti. E com um detalhe, na Jovem Pan, eu não discutia com companheiros, eu discutia com o dono da rádio, que podia falar assim, já que você não está satisfeito, pode ir embora. E ele nunca falou isso, porque ele sabia que eu estava fazendo a defesa da profissão e uma defesa até da própria emissora, porque aquilo ali ainda não estava sendo muito bem assimilado, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o ouvinte não é bobo. E ele sabia que estava acontecendo isso, porque não tem como. Até porque a televisão é atrasada. A imagem da televisão chega depois do som do rádio. Então, ele começou a ver que você estava na frente. Que você estava... Aí, quando você começou a narrar
do estúdio, através da imagem da televisão, ele começou a ver que você estava junto com o jogo e às vezes até um pouco atrasado. Então eles começaram a descobrir que alguma coisa de diferente estava acontecendo. Hoje ficou comum, todo mundo já sabe. E acho, e é tão engraçado, Frank e amigos, que hoje todo mundo está falando que o rádio acabou. Uma das razões é essa aí. Às vezes o cara vai no estádio, leva o radinho e você não está lá. Aí ele pega o som da televisão. E aí está atrasado. O som do rádio que você pega pela televisão, e eu já vi várias reclamações a respeito. O cara está com o radinho, porque ainda tem isso, o radinho no estádio, até porque o radinho também já está acabando, mas ainda tem alguns mais fanáticos pelo rádio que ouvem. Aí você está atrasado, ele está lá no estúdio fazendo o jogo. Exato. Aí ele tenta conferir e não vê você. Quer dizer, isso vai aumentando o descrédito que o rádio começa a alcançar. É isso mesmo. Bom, além do Fred Júnior, tem também aqui uma pergunta para você do Alexandre Pretzel. Pretzel também, dos nossos repórteres em São Paulo, está sempre com a gente. O Pretzel também mandou aqui uma pergunta para o José Silvério. Um abraço, Alessandro, um abraço, Márcio, um abraço a todos os ouvintes, um grande abraço ao meu colega e meu amigo José Silvério. E eu trabalhei com ele praticamente por 8 anos seguidos, fazendo meta em alguns jogos com ele. A minha pergunta para você, Silvério, saúde sempre, um grande abraço, prazer em falar contigo. Por que os repórteres atuais, os da nova geração, têm tanta dificuldade nos conteúdos durante o jogo, principalmente depoimentos na meta e também na hora de formular perguntas? Um grande abraço a todos. Um abraço para você, Pretzel. Aliás, você sabe muito bem disso. Eu tive uma sorte muito grande na minha carreira. A sorte aqui é meio forçada. Na verdade, eu tive também competência na minha carreira. Eu posso falar isso, que eu estou indo embora mesmo, podem me xingar à vontade. E teve competência mesmo. Eu ajudei muito alguns repórteres. E você é um deles. O Vanderlei Nogueira, que era diferente. O Vanderlei Nogueira era mais um grande animador. É ainda, mas também não está mais trabalhando no repórter, também não está mais trabalhando, porque também ficou meio enfastiado com as coisas que acontecem hoje. Eu tive o Leandro Quesada, os dois juntos ao mesmo tempo, porque vocês são muito competentes. E então, vocês que são competentes, observando o que acontece hoje, vocês sentem essa diferença enorme. E é uma verdade, hoje tudo que você falar em termos de rádio, quando você fala das gerações que estão chegando, você tem dificuldades em entender algumas coisas que você vê. Eu, por exemplo, quem trabalhou comigo, sabe que eu não grito, mas parece que eu grito. É um tipo de colocação de voz. Hoje tem locutor que tenta seguir e que grita igual um louco. Aí chega no fim do jogo, ele não aguenta, porque a corda vocal trabalha uma batendo na outra. Se você gritar, elas batem com muita força uma na outra e ao final você sente dor. E isso você aprende no começo da carreira. Como eu tive sorte de começar com 17 anos, eu aprendi isso logo. Então eu vejo isso hoje. E nós vivemos uma era completamente diferente da que eu comecei a entender no rádio. Primeiro, os clubes dificultam muito o seu trabalho. Os jogadores dificultam as suas entrevistas. Então, é o que eu digo sempre. Se você não for puxa-saco, você não consegue entrevista mais. Você hoje não pode ter independência que os profissionais do meu tempo tinham. Corrupção sempre teve, no mundo inteiro, principalmente no Brasil, em todos os setores. O rádio era muito pouco atingido por essa corrupção, mas também era atingido. Mas hoje é muito mais, porque se você fizer perguntas corretas e se você falar algumas coisas que você às vezes tem vontade de falar, nunca mais os personagens vão dar entrevista para você. Eu só posso entender dessa forma, viu, Pretzel?
São 12h16 aqui na Mundial, para você com a equipe Show de Bola, no nosso Facebook, nosso YouTube, hoje com José Silvério, participando do nosso programa. Já estamos caminhando para o finalzinho da entrevista, teríamos tanto assunto, Posso tirar uma curiosidade com o José Silvério? Voltando lá nos 17 anos, Silvério, o que levou você a empunhar o microfone, a transmitir toda essa emoção através do rádio? Por que essa paixão para o rádio? Como nasceu tudo isso? Começou menino. Eu morava numa cidadezinha aqui do sul de Minas. Eu hoje estou em Varginha, na casa do filho da minha mulher. Achei que você estava em Lavras. Hoje está em Varginha. Não, hoje eu estou em Varginha, que é perto de Lavras. À tarde que eu vou voltar para Lavras. Tá. Eu estou aqui em Varginha e eu morava em Tumirim, que é uma cidadezinha aqui no sul de Minas, mas um pouco mais na ponta do que é onde eu estou, que tem 1.000 e poucos habitantes hoje. Então, naquele tempo, não tinha nada lá em Tumirim, não tinha energia elétrica. E um dia eu ouvi um jogo de futebol pelo rádio. Foi o primeiro que eu ouvi, foi em 1954, um jogo, o Brasil e Suíça na Copa do Mundo. Não, Brasil e Suíça não. Foi um jogo do Brasil na Copa do Mundo de 1954. Foi Brasil e Iugoslávia, e que foi 0-0. Eu ouvi um pedaço desse jogo pelo rádio. Uma dificuldade danada para ouvir, porque o som que chegava era diferente, e lá em Tumirim mais diferente ainda, mais difícil ainda. E eu fiquei apaixonado por aquilo ali. Aí o tempo passou, eu esqueci daquilo. Aí quando foi no fim de 55, uns 6 meses depois desse jogo aí, tinha a decisão do Campeonato Carioca de 1954, que era um jogo Flamengo e América. E o time de Tumirim era o América. Então, eu estava no campo, que é um campinho lá, e eu morava pertinho desse campo. Eu estava vendo o jogo do América contra um time qualquer lá, que eu nem lembro quem. E aí passou uma pessoa com um rádio, ouvindo, foi a primeira vez que eu vi um rádio portátil, ouvindo o jogo Flamengo e América, decisão do tricampeonato de 54 e no começo de 55, em janeiro de 55. Só conferir aí que vocês vão ver que foi isso mesmo. E ele estava ouvindo, e eu comecei a querer torcer pelo América, por causa do América de Tumirim, que estava jogando na minha frente, sei lá. E vi aquilo, e ao final do jogo eu esqueci completamente do jogo de Tumirim e fiquei acompanhando o jogo do Rio de Janeiro, entusiasmado, não com o jogo, porque eu não era nem torcedor do América, nem torcedor do Flamengo, eu tinha tendência a ser vascaíno, mas também eu nunca fui muito ligado em torcer por um time só, eu já torci por uns 20 times. Então eu fiquei ouvindo isso no rádio e aquilo voltou na minha mente, o jogo do Brasil de 6, 7 meses atrás, na Copa do Mundo de 54 na Suíça. E aí eu fiquei apaixonado pelo rádio e comecei a querer ser locutor, e virei piada, virei o menino maluco, porque lá em Tumirim, que nem energia elétrica tinha, como é que o cara vai falar que vai ser locutor de rádio? E eu tinha 9 anos. Então, foi por aí, foi essa história de ser tão apaixonado pelo rádio. E não me arrependo não, viu? Realmente foi fantástico ter sido locutor de rádio. Inclusive, o rádio, ele entra no sangue, na veia, porque você teve até chance de trabalhar na televisão e trabalhou por um período também pequeno na Manchete, foi isso, Silvério? Na Manchete eu fiz o que eu fiz na Manchete? Eu fiz uma Olimpíada na Manchete. Certo. A Olimpíada dos Estados Unidos, que o Brasil perdeu para a Nigéria na final. Eu fiz os jogos, a Olimpíada foi em Atlanta, mas eu fiz de Miami, que era o futebol. Tá certo. E eu trabalhei, teve mais uma experiência, teve uma outra. Eu narrei a estreia da ESPN, que passou a Copa do Mundo de 70. E em tape, óbvio, né? Uhum. E eu fui convidado para fazer a abertura
do canal, da ESPN, e narrar os jogos, cada dia de uma semana, na primeira semana de existência da ESPN. E ao final dessas transmissões, eu fui convidado para ser o locutor da ESPN, mas não havia possibilidade que eu saísse da Jovem Pan, e a ESPN não podia também pagar o que eu ganhava na Jovem Pan nessa época. Então, foi isso, mas tinha no fundo também o fato de eu amar tanto o rádio e não querer sair do rádio para a televisão. Histórias de José Silvério, uma lição de vida, uma carreira maravilhosa. Agora, né? Manifestações aqui pela internet, pelo Facebook da equipe Show de Bola aqui, sem número de mensagens aqui, parabenizando pela entrevista com o José Silvério. Aí está aqui, inclusive, o Jaime Bertazzi Júnior, entrevista maravilhosa com o pai do gol. O pai do gol. Quem deu esse apelido do pai do gol? Foi o Milton? Ou não? Não sei, eu juro por Deus que eu não sei. O pai do gol, é verdade. Eu não sei se foi o Milton numa transmissão, mas Silvério, o Márcio falou dessas mensagens inúmeras e basicamente são muitas mensagens que chegam dizendo o seguinte: puxa vida, o Silvério, ele tinha contrato até a Copa do Catar, né? Poxa, injustiça, de repente, mas o Silvério já explicou aqui, até de comum acordo, né? O Silvério não está mais na Bandeirantes, mas muita gente entendendo que você não pode ficar fora do rádio, né? Mas, na verdade, esse comum acordo me foi empurrado, sabe? Certo. Isso é aquela história. Não partiu de você, né, Silvério? Não partiu de mim, não. Eles disseram o seguinte, vai ficar parado muito tempo. Uhum. Aí veio uma história que eu não concordo, mas eu não discuti, não. Mas aqui eu posso falar. Eu não discuti, eu acatei o que a Bandeirantes decidiu. A alegação principal é que eu ganhava muito. Aí eu peguei e falei, mas peraí, eu ganho muito porque eu produzo muito. Então é mais fácil ficar um que ganha muito e que produz, que dá retorno, que dá o troco, do que não ficar ninguém. E foi por isso, foi a única palavra que eu dei. Aí, achei só uma coisa da Bandeirantes, é que ficou uma dúvida na minha... Ninguém teve coragem de falar comigo ainda. Só mandaram falar comigo o chefe o vice-presidente do RH, que veio por telefone falar do acordo para eu sair. Falei, perfeitamente, não precisa fazer acordo nenhum. É só cumprir o que está escrito no contrato e vou em frente, não tem problema nenhum. Aí estava lá que eu tinha que, se fosse rompido o contrato, quem rompesse tinha que pagar 6 meses do salário para o outro, né? Eu tinha que devolver para a Bandeirantes se fosse eu que saísse, e a Bandeirantes tinha que me pagar se fosse eu que saísse, eu pagava para ela. Se ela me dispensasse, ela que pagava. Certo. Então eu falei pro cara, mas é isso? Ele falou, é isso, nós te pagamos o seu salário até novembro. Eu falei, tá bom, tá fechado. E fui embora. Não teve discussão, não teve. O cara falou, mas você não vai falar? Eu falei, não tem discussão, é um direito que a Bandeirantes tem, da mesma forma que me contratou. E até hoje, já tem um mês, mais ou menos, ninguém falou comigo mais não. Então eu já decidi, na minha casa, com a minha mulher, já decidimos, parei. Porque, eu entendi que podia pelo menos ter uma conversa, né? Não teve conversa, não tem nada. Então, eu também, que não sou um santinho, bem honestamente, eu sou um cara bem firme. Muito firme, e as pessoas não gostam de gente firme, tanto que eu colecionei algumas discussões ao longo da vida, perdi muito por causa disso, mas ganhei muito por causa disso. Então, eu vou embora, eu já tomei até uma decisão, os companheiros de verdade que eu tenho, todos eles já me ligaram e manifestaram-se, todo mundo falando bem, alguns outros nem tiveram a dignidade de me ligar para perguntar se eu precisava de um copo d'água, e eu, então, tomei a decisão
em Lavras, onde eu estou ficando esse tempo aí, por causa do corona, que lá em Lavras não tem casa, daí eu fiquei quietinho lá. Eu tenho uma casa lá que era por acaso, eu tinha ido para a gente acertar umas coisas da casa que é nova. Aí fiquei lá, algumas pessoas me ligaram, vários amigos, vários companheiros de profissão me ligaram. Eu fiquei quieto lá em Lavras e aí fiquei pensando e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer 75 anos já. É uma idade que não sei se alguém chegou nessa idade irradiando futebol. Fizemos umas contas lá, eu e minha mulher. Eu tenho 3 filhos, mas esses filhos não dependem financeiramente de mim mais. Eu tenho algumas coisas na vida, então eu fiz as contas junto com ela lá, e aí, o que você acha? Ela virou para mim e falou, tá certo, acho que está na hora de separar mesmo. Você fica em casa junto comigo e está tudo bem. Então, foi isso. Foi desse jeito, a decisão minha tomada, e nem sei se a Bandeirantes já sabe, mas eu tomei essa decisão. Fui dispensado, o meu contrato foi rompido, na verdade a palavra deles foi essa. Não sei se eles queriam depois recompor, mas eu achei que mesmo que ela quisesse recompor, eu não aceitaria mais. Foi desse jeito. Bom, 12h28, para nós amantes do rádio, né, que aprendemos crescemos ouvindo o Zé Silvério, claro que é um golpe danado, né, para a gente que gosta do Zé Silvério no rádio, os amantes do rádio, os fãs do Zé Silvério. Mas eu quero aqui fechar essa entrevista, primeiro agradecendo a sua atenção conosco, participando aqui do nosso programa ao vivo, falando de coração aberto, como sempre fez, né? Quando você disse aí que um dos argumentos, o seu salário é muito grande, então, mas você leva muita coisa onde você está sempre, na emissora que você está, você traz o patrocinador, assim como foi em 2000, quando você foi para a Bandeirantes, e que através de você a Bandeirantes conseguiu levar uma grande equipe para a Copa do Mundo lá na Ásia, né, Silvério? Se não fosse por você, tenho certeza que a Bandeirantes dificilmente levaria toda aquela estrutura, porque você trouxe o patrocínio, né? Eu posso te dizer 2 coisas. Como a minha vida sempre foi meio incoerente, meio ponta para lá, ponta para cá, muito sem ser bonzinho, eu fui o locutor nesses últimos anos mais caro e, em compensação, o mais barato para a Jovem Pan e para a Bandeirantes, as 2 emissoras, porque eu ganhava bem mesmo, bem honestamente, muito acima do normal. Mas, em compensação, eu levei mais anunciantes. Tanto é verdade que os anunciantes que eu tinha não eram meus anunciantes, eram anunciantes da rádio, mas que iam por minha causa. Era só top. Anunciantes que hoje só estão na televisão. Então, eu consegui isso. Então, eu não tenho que explicar nada para essas emissoras. Eu não tenho nada. Eu não fiquei devendo nenhum centavo para elas. Elas é que, no final, ficaram me devendo. Sem dúvidas. Silvério, quero deixar um abraço para você, estendendo aos seus filhos, aos seus netos, especialmente a Rose, a sua esposa, que está com você aí. A Rose é meu salvaguarda, viu? Ela segurou muita barra junto comigo. Isso é muito importante, muito bom. E quero deixar um convite para você, quando você estiver passando aqui pela rodovia Anhanguera, para dar uma entradinha em Pirassununga para a gente tomar um café, bater mais um papo. Foi um prazer imenso falar com você aqui no nosso programa, viu, Silvério? Aliás, Pirassununga é uma cidade que esteve ligada a mim muito tempo. Eu fui o porta-voz da 51 durante tantos anos, além de na Jovem Pan fazer as propagandas da 51, eu gravei muitos e muitos comerciais para 51. Então ela também faz parte da minha vida. Inclusive, nosso grande parceiro, um dos grandes parceiros da nossa equipe, né, a Cachaça 51, Companhia Miller de Bebidas, até o Celso Marquezini, um dos gerentes da empresa, me dizia aqui antes de ontem, quando nós anunciamos que ia entrevistar você, olha, tem até narração do Silvério para preparo de uma caipirinha, narrando a caipirinha, como é que se prepara a caipirinha do Silvério. Teve uma época daquele gol do Fantástico, né? Sim, sim. Que passava depois do Fantástico. Isso. Eu era patrocinado pela 51
E eu era o locutor da 51, que estava ensinando a fazer uma caipirinha, né? Exatamente. E isso daí também foi uma coisa marcante na minha carreira. E a 51 deve ter ficado comigo nas narrações da Jovem Pan, no mínimo uns 10 anos. Que maravilha. Que coisa boa. Boas lembranças. Silvério, mais uma vez, um bom almoço para você, um bom descanso e esperamos encontrá-lo em mais oportunidades, claro, sempre respeitando a sua opinião. Está na hora de descansar para nós. Nunca está na hora de você parar, porque você é um ícone realmente da narração, da locução do esporte brasileiro. Um grande abraço para você. E até a próxima, se Deus quiser, viu, Silvério? Tá bom. Grande abraço para você também. Se Deus quiser, vamos nos encontrar por aí ainda. Acho que estádio vai ser mais difícil, mas na vida pode ser mais fácil. Se Deus quiser. Muito obrigado. José Silvério, o pai do gol. E para a gente fechar esse bloco, vamos trazer mais um gol do Silvério? Vamos. O doutor Dimas Prefeito já está aqui, doutor Dimas Urban, acompanhando o finalzinho da entrevista do Zé Silvério. Prefeito, boa tarde já. Vamos falar daqui a pouquinho da situação do Covid-19, o coronavírus aqui em Pirassununga. Tá boa aí, tarde, mais boa uma tarde vez. A todos. Um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado. Vamos ouvir um dos gols aí, Márcio. Qual que você preparou para a gente fechar o bloco? O gol do Ronaldo da seleção brasileira? Brasil, é isso? Alemanha? Brasil-Alemanha, 2002? Lá na Ásia, no Japão, é isso? Japão, Copa final, do Japão. é isso? A grande final foi 2-0 para o Brasil. Os é o dois segundo gols do gol? Ronaldo. Então vamos lá, José Silvério segundo gol, vamos lá. narrando um dos gols do Brasil. Dunga, Brasil 1-0. O jogo é final de Copa do Mundo. O detalhe é que faz a diferença. No gol do Brasil, o Ronaldo roubou a bola do número 8, deu pro Rivaldo, o Rivaldo chutou. E o Brasil tá tendo espaço no contra-ataque, agora ele tá jogando melhor, tá se soltando. E vem Brasil, vem com Cleverson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol! E que golaço! Camisa 9, mais uma vez o detalhe fez a diferença, bola lançada para Rivaldo, ele abriu as pernas, deixou a bola passar e veio para Ronaldo, ele dominou